tarde. A gente viu no treinamento ali, a primeira opção que você acabou colocando o Pedro Rocha e depois acabou optando pelo Everton. Só que chamou a atenção que quando os jogadores acabaram voltando, né, Roger, para um terceiro momento, o Everton se manteve no time titular que você montou. Vai manter essa dúvida ou escolheu entre o Pedro Rocha e o Everton? Já vai poder dizer para a gente. Eu ainda tenho um treinamento de amanhã ainda para definir algumas questões mais táticas específicas para o jogo. E eu tenho essas duas possibilidades, né? Dependendo do que eu imagine para a partida, eu posso... O Pedro fez muito bem o primeiro tempo, né, e o Everton definiu no segundo. Né, nos dá a certeza de, independente da opção que eu escolha, saber o que eles podem me oferecer. Né, e hoje eu precisava fazer e treinar essas variáveis, né, ajustando alguma coisa de posicionamento, principalmente do Everton, né, que tem entrado e está menos jogado, digamos, que o Pedro, e menos habituado a fazer, a cumprir as questões táticas daquela função. Né? Então, por isso também, né, o retorno mais numa segunda parte do Everton, ao invés do Pedro, porque o Pedro, né, já jogou bastante ali e as correções são pequenas com relação a isso. Roger, o que você pode falar para a gente a respeito da situação do Bobô? A informação que foi passada para a gente é que ele teria sentido uma fisgada na coxa. Como é que está a situação dele? Vai poder ser relacionado para a partida? Não, o que me passaram é que não foi uma fisgada, que ele realmente sentiu algum desconforto na coxa, não treinou hoje, né, mas amanhã vai ser reavaliado para ver se terá condição ou não de ir para a partida. Você acha que a vitória lá em Recife, Roger, praticamente define a vaga do Grêmio para a Libertadores e garante uma tranquilidade aí para as últimas rodadas? Eu não espero pensar em definição antes de acontecer. Né? Então, nesse momento, assim como foi desde o primeiro momento que a gente chegou aqui, a gente lida, né, com uma situação de pensar o jogo a jogo, de conquistar 3 pontos de cada vez, dar um passo de cada vez, e o jogo contra o Sport é jogo contra o adversário direto que vem crescendo nesse final da competição, e é jogo duríssimo, é um time muito bem organizado e que jogando dentro de casa é bastante forte. Né? O nosso retrospecto jogando fora de casa é bom também, e por isso a gente imagina fazer um bom jogo, e a vitória nos dará a condição de dar um passo importante na direção do nosso objetivo. Ô Roger, como é que você vê o Moisés agora com a sequência? Ele entrou diversas vezes por contingência, e o Ramiro, ele já tem condição de viajar, ficar à disposição? Então, eu vi o Moisés fazer um jogo bastante seguro. Cresceu com o time durante o jogo, né, contra o Flamengo. Fez uma partida de um nível muito bom. E eu tenho certeza que à medida que ganha uma sequência, vai evoluir e conseguir nos mostrar, assim, a plenitude da sua capacidade. Né? E o pequeno gigante, o Ramiro, leva ele para o banco, né, desse nosso sequência de colocar o Ramiro em condição. Essa semana, né, eu percebi que vocês noticiaram que eu fiz um coletivo, né, coisa que não é hábito, né, de fazer. Foi justamente, né, e quase que exclusivamente para que o Ramiro jogasse no Campo Grande. Né, que para ele sim havia necessidade de que, voltando, né, de um período, né, de recuperação da cirurgia de joelho, antes de eu poder levá-lo para o banco, né, pudesse finalizar a sua preparação com o Campo Grande. Então, tá bem. Eu tenho visto ele da mesma forma como
como o via antes da cirurgia, com bastante intensidade, com muito volume de jogo, com bastante participação, intensidade. Eu acho que estamos tendo aí um grande reforço, né, dentro do nosso grupo. Você disse que o esporte está bem organizado, está numa fase boa, e do outro lado tem o Falcão. Você já enfrentou o Tite e o Luxemburgo, que te ajudaram na formação da carreira de treinador, mas o Falcão, a diferença é que é um ídolo do maior rival. Como é que vai ser essa situação de estar duelando do outro lado uma figura, né, ímpar assim, do maior rival, e a outra, já emendando duas aqui, a Ilha do Retiro é um aliado do esporte. Como fazer para não pesar muito isso aí? Já joguei muito lá e quando atleta e sei da força do esporte jogando em casa. Realmente é bastante forte, se não me engano, acho que jogando dentro de casa não perde há muitos jogos. Mas a gente acredita pelo nosso aproveitamento jogando fora de casa, a gente também tem feito excelentes jogos, né? E por isso o otimismo de poder fazer uma grande jornada e conquistar esses 3 pontos. E com relação ao Falcão, é o ídolo do nosso país. Eu vi muitas vezes me jogar e sempre foi uma figura importante no futebol brasileiro e mundial. Hoje ele é treinador do esporte, e como treinador do esporte vem fazendo uma bela de uma campanha de recuperação, dentro do Campeonato Brasileiro, tanto que o esporte novamente se colocou na briga pelas primeiras posições ali, procurando o G4. O duelo não vai ser do Roger contra o Falcão, mas vai ser do esporte contra o Grêmio. Você testou, Roger? Oi. Você testou, Roger, o Everton e o Pedro Rocha, como você falava antes. O que muda em relação a características da equipe quando você tem o Pedro Rocha, quando você tem o Everton? E a minha dúvida é se você já decidiu e apenas está fazendo um mistério ou você ainda está na dúvida? Eu ainda tenho o dia de amanhã para pensar alguma coisa ou finalizar, digamos, a estratégia e o pensamento para o jogo. Como eu sempre tenho dito, o Pedro tem a vitória pessoal pela velocidade, ataca muito bem as diagonais, as costas, da defesa adversária. O Everton me dá a profundidade pela vitória pessoal, e é um jogador que tem na finalização dos seus pontos fortes também. Finaliza muito bem, tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita. Hoje na atividade a gente tentou simular algumas coisas nesse sentido, do como a gente imagina que o adversário pode vir e também dos pontos que a gente precisa reforçar para nos defender bem, do bom ataque em transição do esporte. Ainda vou finalizar a preparação para o jogo amanhã, mas a definição na minha cabeça eu já tenho ela 80% já direcionada. Roger, boa tarde. O jornal espanhol Mundo Deportivo noticia hoje o interesse do Real Madrid no Luan. Queria a tua opinião sobre esse jogador. Ele é muito mais um jogador moderno ou muito mais um jogador raro, por ser um jogador de drible, de perto da área? E o quanto o Grêmio perderia se esse jogador for negociado no final do ano? Eu não posso falar, é uma questão de hipótese, né? Em tese, se a gente perder, o quanto a gente perderia, porque falar-se do Luan ou de outros jogadores que hoje estão se destacando da nossa equipe, se fala bastante, né? E ainda mais num jogador como o Luan, que tem chamado a atenção lá de fora, porque justamente é bastante moderno o seu jogo. É um jogador que tem a virtude do drible, tem a inteligência e a capacidade de discernir o momento certo de fazer o quê no momento adequado e no espaço adequado do jogo. A tomada de decisão do Luan é compatível com os grandes jogadores que eu estive ao lado, de ter
na sua tomada de decisão, no seu raciocínio para a jogada, 3, 4 jogadas, e quando a gente imagina que o repertório acabou em função que o adversário conseguiu marcar, ainda tem a capacidade de achar uma jogada a mais ainda. É isso que diferencia o grande jogador, né, dos demais, né, e tem nos ajudado muito com a sua característica, né, numa posição um pouco diferente, mesmo quando eu uso pelo lado, né, ele consegue fazer do seu jogo torná-lo coletivo, né, por isso também que o Luan tem se destacado, né, porque ele usa a sua individualidade, a sua qualidade em prol do coletivo, né, e tem nos ajudado bastante. Roger, o quanto facilita voltar nessa reta final a utilizar aquele esquema que o Grêmio usou por boa parte do Brasileiro, com o Luan como essa referência, fazendo esse papel de se movimentar, para também fazer os ajustes adversário a cada jogo, também poder trabalhar, algo que já é quase uma segunda coisa dos jogadores, que já entendem bem essa movimentação e conseguem fazer as correções para um adversário que ataca de uma maneira ou defende de uma outra forma. Não, mas é muito em função do que imaginam de como o adversário virá, né, o jogo contra o Flamengo. Nós decretamos a vitória com a figura do centroavante já no campo, né, então, né, a gente no Brasil por vezes está acostumado a perceber o jogo, né, identificar o jogador titular pela formação inicial da partida. É difícil a gente conseguir imaginar no Brasil. Eu lido sempre com um jogo de 2 tempos de 45 minutos, e da forma como eu imagino que o jogo vai transcorrer dentro da partida, eu posso abrir mão, né, de determinada característica do jogador logo no começo, para depois mudar no decorrer da partida. Talvez a gente esteja acostumado ainda a olhar o número nas costas do jogador e identificar, né, como que o 9 tem que ser o cara de área, que o 10 tem que ser o articulador. Eu na minha visão, eu vejo um pouco mais amplo isso tudo, mas de toda forma a figura do Luan ali à frente, ou a figura com a característica do Luan, me dá essa mobilidade, né, de ter mais gente do lado da bola, trazendo o adversário para perto do teu campo, e você também usar a profundidade, né, para agredir o gol do adversário. Roger, agora. Eu prestei atenção no treino, uma frase que me chamou a atenção tua, que tu dizia assim: toca a bola rápido, mas com paciência. Pedindo para os jogadores, imagino, fazerem a transição, mas não necessariamente progredir, penetrar de uma vez, tentar o gol logo. E isso mais ou menos culmina com as entrevistas que o Muricy deu até para o canal do Barcelona, dizendo que o que mais espantou ele foi o estilo do Barcelona jogar, aquele estilo... O que mais espantou o Barcelona foi o Muricy, foi o estilo do Barcelona jogar, porque eles saíam jogando lá atrás, algo que tu já pediu antes do jogo contra o Flamengo, para os teus zagueiros articularem. Esse é um desejo teu, assim, que o teu time tenha mais a posse de bola, que saiba jogar um pouco mais e não seja tão afoito pela leitura do teu treino? O objeto do jogo é a bola, né? E eu tenho a bola para fazer o meu jogo ofensivo, e ao mesmo tempo eu também descanso com a bola. O que eu sempre friso para o meu jogador é que a gente não deve confundir velocidade com pressa, nem paciência com indolência. São coisas diferentes. Que eu posso ser veloz e sem ser afoito, e que eu posso trocar passes com calma, sem ser indolente. O objetivo da troca de passes é alterar a velocidade da troca de passes e a direção dela, com um único e exclusivo motivo: para que eu faça a estrutura adversária se mexer, e que nessa troca de passe
algumas dessas peças do adversário não consigam se manter organizada, é onde os espaços aparecem e a gente pretende utilizar. Né? Então, por isso, né, que a gente tem a paciência pelo comportamento defensivo do adversário muitas vezes, né, de não querer acelerar o jogo, né, entregar a bola do adversário que vai nos pegar desorganizado. Né? Por isso, essa frase no meio do treino. Roger, você já foi jogador e você sabe muito bem que proposta é o que mais tem no futebol para vocês no final do ano. Quanto que pode ajudar você com o Luan em relação até essas notícias que saem na Espanha, do futebol dele, e o quanto que pode também não ajudar? Porque chega para ele, chega para você também, esse tipo de notícia, você que já falou sobre o Luan na coletiva aqui. Olha, eu sempre gostei quando falavam bem de mim, mas sempre mantive meus pés no chão, né, entendendo que a mão também é pesada quando tece a crítica negativa também. E se hoje falam bem de vários jogadores do nosso time, inclusive do Luan, é pelo que eles fizeram dentro de campo. Então esse é o parâmetro a se medir. Só se fala bem porque se está fazendo bem. E para que se continue falando bem, tem que continuar fazendo bem. Ô Roger, ainda falando dessa questão de mercado e essas situações, a gente sabe que o Grêmio tem uma reta final, mas também já tem que começar a se movimentar um pouquinho no mercado para o ano que vem. Como é que o Roger lida com essa situação? Já sentou e conversou com a direção e agora foca no Brasileirão? Como é que você trabalha essa situação, essa dicotomia assim, de ter que planejar o ano que vem e ainda ter os 5 jogos para frente? Realmente é uma dicotomia, mas a gente não pode perder o que é prioridade nesse momento. A prioridade nesse momento são os jogos que nós temos para disputar e os nossos objetivos dentro do campo a cumprir. Claro que, paralelamente a isso, a gente se reúne semanalmente. Hoje é um dia deles, né, em que eu fico aqui depois do treinamento para que a gente consiga se reunir e falar a respeito dessas questões também. Mas, como eu disse, nunca perdendo a prioridade. A prioridade é a gente conquistar os nossos objetivos. E para que isso aconteça, nós temos que focar no que tem que ser feito, que é o campo, que são os nossos jogos, os nossos adversários duros, confrontos difíceis, e que, passando por esse objetivo, a gente vai, aí sim, conseguir focar num outro lugar, numa outra questão, que é justamente planejar o próximo ano. Mas antes disso, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, que é prestar atenção no campo.